Quero começar nossa aula, né, comentando sobre o exercício que deixei ontem, né, o exercício 1, né, sobre um condutor esférico que poderia ser usado também como capacitor, tá? E, né, sozinho, um condutor sozinho, que tem forma esférica e raio dessa esfera, né, é R, né? A capacitância, nós mostramos, para esse condutor seria dado por essa fórmula, tá? Tá? Que é justamente que a capacitância é diretamente proporcional ao rádio, né, desse condutor, tá? Então, a maior rádio, maior capacidade de armazenar carga, né, maior capacitância. Ok, e então, no exercício de ontem, eu dei a informação de que vamos supor que a gente queira armazenar ou queira obter, né, um capacitor com uma capacitância de 1 Faraday, né? Tá certo? Então, qual seria o rádio, né? O rádio que precisaria ter esse condutor, né? E vocês fizeram, né? E esse raio deu um número bastante grande. E vocês mostraram, né? O Felipe mostrou, né? Que esse rádio seria igual a esse valor 1411, né? Eu acredito que deve ser aproximado 1411 muitas vezes o raio da Terra, tá? Então, esse condutor, para ter essa capacitância, precisaria ter um raio extremadamente grande. É decir, esse condutor precisaria ser muito maior que a Terra, tá? Então, isso é inviável, né? Tá certo, né? Ninguém vai poder fazer isso, né? Construir um objeto maior que a Terra, tá? Então, por isso que eu falei que uma capacitância da ordem de Faraday é extremadamente grande, que não acontece nos experimentos, tá? O correto é que a capacitância fique na ordem de, por exemplo, 1 nF ou na ordem de 1 pF, tá? Então, é nessa ordem, sim. E com certeza, se você fizer mesmo os cálculos, agora, né, se perguntando quanto rádio eu preciso para poder construir um capacitor com essa capacitância. Então, o rádio aqui talvez vai dar na ordem de metros, simplesmente, né? Alguma coisa em metros ou centímetros. E aqui mesma coisa, né? Isso sim são aceitáveis, né? A gente poderia fabricar esse tipo de condutores, tá? Então, essa seria a aclaração em relação ao exercício da aula passada. Agora, né, vamos falar sobre o outro, né, outro tipo de capacitor, seria um capacitor cilíndrico, tá? Nesse caso, precisamos, né, construir dois cilindros. Um cilindro com rádio maior, tá? Esse cilindro exterior, tá? Raio dele, o diâmetro, né, maior. E outro cilindro de diâmetro menor. E o cilindro de diâmetro menor, tá certo? A gente colocar dentro do cilindro maior, tá? Dessa forma como você está vendo, tá? E os eixos de simetria, o eixo do cilindro, que seria um eixo, né, assim, que passa pelo centro do cilindro, de ambos cilindros deve coincidir, tá certo? Tá? É dizer que o centro dessa tampa, né, por exemplo, do cilindro interior e o centro dessa tampa do cilindro exterior devem coincidir, tá certo? Para que justamente essa separação do cilindro interior e exterior essa separação seja igual, constante, né? Em todas as direções, tá? Então, esse então nós chamamos de eixo, né, do cilindro, né? Essa linha, nesse caso vertical, né? Porque estamos colocando o cilindro nessa posição vertical, tá?
Então, esse eixo seria o eixo de simetria do cilindro, né? Tá certo? É um eixo imaginário, tá? A gente vai chamar de eixo do cilindro, né? Que justamente se construi juntando os centros dessas tampas, né? Da tampa imaginária, né? A tampa imaginária superior e a tampa imaginária inferior. Tá, o cilindro aqui, tá? Eu preciso esclarecer que o condutor seria simplesmente isso, tá? Essa tampa lateral do cilindro, ou perdão, lado lateral do cilindro, tá? Essa parte. Não tem tampa, tá? Como falei, esse é só imaginário, tá? Não tem tampa, é aberto por cima e aberto por baixo. E o cilindro interior, mesma história, tá? É aberto, tanto por cima e tanto por baixo, tá? Então, o condutor seria simplesmente essa lateral. Ok. Então, esse aqui é um capacitor. A gente poderia carregar, né? Com uma carga Q a esse cilindro interior e com uma carga menos Q a esse cilindro exterior. Então, nessa situação, né? Como são condutores, esses cilindros, as cargas estarão nessa superfície, né? Se positivo, por exemplo, estará aqui as cargas, tá? Nessa superfície lateral do cilindro estarão todas as cargas positivas, né? Se esse Q for positivo, né? Q for positivo. E no caso do cilindro exterior, as cargas negativas estarão também na superfície do cilindro, né? Tá? Nesse caso, em um condutor, estarão, pelo menos nessa forma de cilindro, estarão uniformemente distribuídas essas cargas, tá? Sobre o cilindro exterior, tá? E em toda essa parte também. Ok? Então, claro, você diz, e como serão as linhas de campo, né? A gente precisa, né? Entender isso. Então, a linha de campo, como vocês já sabem, né? Do campo elétrico, sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Mas não vai de qualquer jeito, né? Ela tem simetria. Tá certo? As linhas de campo vão tentar sair desse ponto, mas não vão sair daqui, senão somente a orientação, tá? Por exemplo, nesse ponto, a linha de campo sai desse ponto apontando radialmente para fora, né? Assim, seria uma linha de campo. Nesse ponto, a linha de campo sai radialmente, né? Apontando desde o eixo desse cilindro até ao cilindro exterior, né? E assim, né? Então, em todo ponto será radialmente para fora, né? E termina no cilindro exterior. Então, a linha de campo seria isso, né? Tá certo? Em todo lugar, seria a mesma coisa dentro. A única coisa que deve acontecer é que no interior do cilindro, nessa parte, não tem campo, tá? É porque a gente pode usar a lei de Gauss e mostrar que aqui não tem campo porque não tem carga, né? Fechado por esse interior, né? Aqui, dentro no meio, né? Do cilindro pequeno, tá? Aqui não tem carga, portanto não tem campo também, tá? Ok, e a gente quer encontrar capacitância, né? Para esse cilindro, para esse capacitor de forma cilíndrica. Tá certo? Queremos encontrar isso. Para isso, a primeira coisa que nós precisamos, né, saber o seguinte, né? Precisamos escrever a fórmula, né, que nos permite relacionar ou que nos permite determinar a capacitância. Seria isso, né, a fórmula. A capacitância é igual a carga armazenada, esse Q, dividido pela diferença de potencial, né? Então, com certeza, dentro será B+, e aqui fora será B-, né? Tá certo? Então, é essa diferença que a gente chama de B, né? Vocês já sabem, né? A isso que chamamos o B, essa diferença que está aqui, é isso. E,
Ok. Então, o que nós precisamos? Precisamos calcular a V em função da carga. Em função da carga. Para quê? Para substituir aqui, com certeza, aqui vai dar, essa função vai dar alguma coisa, alguma constante vezes a carga. E quando a gente substituir, as cargas se simplificam e essa constante, né, se vai transformar, né, fazendo as manipulações, justamente vai dar o resultado da capacitância, tá? Então é isso. Então nós precisamos encontrar o V em função da carga, né? Tudo certo. Mas para poder encontrar o V, nós precisamos determinar o campo, tá certo? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar o campo, né? Determinar E. E isso se pode determinar usando a lei de Gauss. Tá certo? Por falta de tempo, eu não vou poder mais demonstrar isso, mas vocês podem praticar. Vocês podem escolher uma gaussiana, né? Porque nós queremos calcular o campo nessa parte, nessa região, entre o cilindro pequeno e o cilindro maior, nessa região aqui. Então, vocês vão poder escolher uma gaussiana que também tenha forma de cilindro, similar a esse cilindro, só que tenha um raio intermédio, um raio que seja um pouco maior que do cilindro pequeno e menor que do cilindro maior, tá? Tá certo, né? Vamos aqui a definir os raios desse cilindro. Vamos supor que o raio do cilindro menor seja A e do cilindro maior vamos dizer que seja B, tá certo? Então, a gaussiana deve ter um raio entre A e B, tá certo? E vocês podem né, mostrar isso, escolhendo uma gaussiana que o campo, que o módulo do campo, você já sabe, né? O módulo deve ser, nesse caso, determinado e vai dar o seguinte resultado. Vai dar a carga, que vai depender da carga desse, né? Porque essa gaussiana vai fechar toda essa carga, é o cilindro pequeno, esse é o nosso objetivo, tá? Então, esse cilindro pequeno tem carga, né, interior Q, e vai dar esse resultado aqui. Tá certo? Onde justamente ele seria a largura, o comprimento do cilindro, seria isso daqui, comprimento do cilindro L, tá? A permissividade, você já sabe, R seria justamente o ponto onde você está calculando o campo, né? A distância do ponto, imagina que eu calcular o campo aqui, então Rzinho seria essa distância até o centro ou até o eixo do cilindro, né? Esse seria o R, tá? Tá certo? Por exemplo, se esse R for igual a, estaríamos calculando o campo sobre o cilindro interior. Se R for B, estaremos calculando o campo sobre esse cilindro exterior, tá? Então, esse R, nesse caso, seria a menor que B, né? E maior que A, tá? Ou pode ser igual também. Tudo bem. Então, nós temos o campo, né? Usando a lei de Gauss, a gente pode encontrar isso, né? E a direção, você já sabe. Ok, nós temos o campo. E depois disso, o que a gente precisa fazer? Uma vez que a gente tem campo, precisamos determinar o potencial, a diferença de potencial, né? Tá certo? Você sabe que o potencial em A, essa diferença, né? Que seria, na verdade, V, né? Que nós precisamos, essa diferença aí, seria igual a menos a integral, tá certo? Do campo sobre um determinado caminho que vai desde esse ponto, vamos circular simplesmente como menos e esse aqui como mais, tá certo? Esse aqui, esse menos indicaria que seria, vai começar um caminho na placa de carga negativa aqui, tá? Na placa exterior, né? De carga negativa.
e vai até a placa de carga positiva, é decir, vai do cilindro exterior ao interior, tá? Então, esse seria, né, o caminho, o sentido do caminho, né? Começa aqui e vai até a placa interior. E pode ser qualquer caminho, tá certo? A gente pode escolher qualquer caminho, tá certo? Então, mas para nós, né, sempre é melhor escolher o caminho mais fácil de tratar, né? Que pode ser uma linha reta, né? Que tá certo que vai reta desde a placa exterior à placa interior. Ok, também não vou poder fazer isso, mas vocês podem mostrar. Vamos substituir esse valor aqui, né? Vamos usar essa informação aqui. Tá? Então, ao integrar, você vai encontrar quem? O potencial. Tá certo? O potencial. Nesse caso, com certeza, né? O potencial que vocês vão encontrar seria o seguinte, tá? Seria 1 dividido 2π permissividade, tá certo? Multiplicado por L. E aqui em cima vocês vão encontrar logaritmo dv sobre A. Tá certo? Então, esse seria o potencial, a diferença de potencial que vocês vão encontrar entre essas duas placas. Tá? Claro, multiplicado pela carga, né? Estou esquecendo a carga. Tá? Então, vocês devem encontrar esse resultado para o potencial. Uma vez que você tem isso, aí você substitui nessa parte, né? Então, aí seria a carga dividido pelo potencial, que justamente a gente encontrou, essa diferença de potencial. Então, nós substituímos e nós manipulamos corretamente. Tá? Então, aqui já notamos que vai simplificar isso com isso. Então, finalmente, a capacitância, tá certo, para esse sistema seria o seguinte, né? Esse aqui está dividindo no denominador, vai passar a numerador multiplicando, então ficaria assim. E denominador fica logaritmo de V sobre A. Tá certo? Então seria isso. A capacitância para esse cilindro, para esse sistema ou para esse capacitor em forma cilíndrico. Ok? Então, vai ser proporcional ao comprimento, né, do cilindro, é decir, um cilindro bem mais comprido vai poder armazenar mais carga, portanto a capacitância vai ser maior, tá certo? E vai ser inversamente proporcional a esse logaritmo, que relaciona os raios, né, dos cilindros, tá? O V, como você sabe, seria o raio do cilindro exterior e A do raio interior. Então, pessoal, né, é importante reforçar que nesse caso os cilindros não são cilindros maciços, né, não tem interior. Eles seriam simplesmente lâminas, tá? Esse cilindro verde seria simplesmente uma lâmina, tá? E o cilindro interior também uma lâmina, ele somente tem superfície. E entre o cilindro exterior e o cilindro interior existe um vácuo. Essa parte não tem nenhum material, é vácuo, tá? Claro, futuramente a gente poderia preencher com algum material, mas não pode ser condutor, pode ser um isolante, um plástico, né? Algum isolante pode ser preenchido nessa parte para que fique consistente, né? O capacitor. Mas com isso, a capacitância ainda vai melhorar. Tá certo? Se a gente preencher com algum material isolante aqui, com dielétrico, né, que a gente chama, se a gente preencher, o que vai acontecer é que essa capacitância ainda vai ser um pouco maior. Você pode duplicar, triplicar esse valor que dê aqui, tá? Então é importante, claro, na prática, tá? A gente acaba preenchendo, né? Porque se a gente deixar simplesmente assim, essas lâminas, né, os cilindros, né, dessa forma, aí não tem consistência, né? Tá? Mas na prática se preenche com alguma substância
que melhore ainda a capacitância, tá? Pessoal, né, para poder completar, né, e ter uma ideia melhor, né, a gente pode resolver um exemplo, né, para esse caso aqui. Né? Então vamos supor, né, normalmente, vamos supor que a gente quer construir um capacitor, tá, cilíndrico com raio interior A, vamos chamar A de, podia ser 10 centímetros, e B, o raio exterior, né, essa parte verde, 20 centímetros, e comprimento, a gente poder talvez colocar 30 centímetros, né, um capacitor comprido, né, mais ou menos. Então, determinar a capacitância, determinar C, tá? Com essas informações, né? O que você vai fazer é simplesmente substituir aí e ver esse capacitor com essas dimensões, tá certo? Qual seria a sua capacitância, né? Ok, e como você nota, olha, em todos os casos, a capacitância depende somente da geometria do capacitor, tá? Da geometria, como nesse caso, o comprimento, né, do cilindro, da razão dos raios, né? Tá certo? Então, sempre, simplesmente é isso, tá? Não depende de outra coisa. Que mais? Você poderia fazer o seguinte, esse seria A, né? Aqui, né? Esse aqui. A e B. Aí você poderia dizer qual seria, aí você precisa pensar um pouco, tá? Qual combinações de A, né, do raio interior, do raio exterior, e ele poderiam produzir uma capacitância, por exemplo, para produzir só 1 né, Faraday. Qual combinações seria, né? Quanto poderia ser ele, né? Aí, com certeza vai dar vários resultados. Um pode achar, né, L tanto e outro pode achar B tanto. Então, agora vamos falar sobre circuito com capacitores, né? Então, para poder entender isso, circuitos com capacitores, a gente precisa usar certa simbologia, né? Por exemplo, né, em um circuito com certeza vai ter uma bateria, né? Uma bateria, né, que vai alimentar, né, o circuito, tá certo? Então, no nosso caso, a bateria será simbolizado né, dessa forma, tá certo? Uma barra maior, né, uma linha maior e uma linha menor. Tá certo? Essa linha maior vai representar um potencial maior. Esse seria o B+, né, da bateria, né? E essa aqui seria o B-, tá? O potencial o terminal negativo, né, na verdade, né? Melhor seria assim, né? A linha maior representa o terminal positivo da bateria. E essa baixo, a pequena, representaria terminal negativo. Ok? Então, seria dessa forma que nós representamos uma bateria. Que mais? E um capacitor, como nos representamos? Um capacitor em um circuito será representado por duas linhas paralelas, mas de igual tamanho. Como se isso aqui fosse uma placa, né? Plana, né? Como a gente já estudou, né? Essa linha superior seria a placa 1 e aquela de baixo seria a placa 2, né? Tá certo? Então essas linhas estariam representando as placas do capacitor, tá?
Então, é dessa forma que será representado o capacitor e a bateria. E que mais? A gente vê no circuito, a gente vê também condutor, né? Vai aparecer as conexões, os cabos, né? O cabo condutor. O cabo condutor a gente representará simplesmente por uma linha, tá certo? Uma linha comprida, dependendo do caso, tá? Esse aqui representa o cabo, né? A fiação que a gente usa para poder conectar a bateria, né? O terminal da bateria com o capacitor. Tá, vamos com um exemplo, então, né? Então, vamos supor que nós temos uma bateria, né? Representamos já dessa forma, tá? Como falei, esse representa os terminais da bateria e a gente vai conectar o terminal da bateria, tá certo? Com um fio, né? Um condutor. Esse aqui é um fio, né? Então, o fio e esse fio vai conectar a uma das placas do capacitor, né? Então, aqui estaria o capacitor, tá certo? E com outro fio a gente vai conectar a outra placa, né? Então aqui é muito cuidado, né? Temos que desenhar do mesmo tamanho o capacitor, essas linhas, né, do capacitor para não confundir com uma bateria, tá? Então a gente pode dizer, olha, essa bateria tem uma certa diferença de potencial, né, em seus terminais. Essa diferença de potencial, né, seria delta V, tá? A gente vai chamar de tensão, esse aqui. Tensão da bateria, né? Que seria a diferença de potencial nos terminais da bateria, tá? Então, quando imaginamos que inicialmente está aberto esse circuito ainda, não conectamos, tá? Está aberto, ok? Está aqui aberto. E outro lado também podia estar aberto. A gente pode indicar isso desta forma. Está aberto ainda. Não conectamos inicialmente o capacitor à bateria. Ok, então estão descarregados ainda, né? Esse aqui tem carga zero e aqui embaixo também tem carga zero. Não tem carga nenhuma, tá? Ok. E uma vez que a gente conectar, aí sim, o que vai acontecer? Vocês podem imaginar a bateria como se fosse uma bomba. O que vai fazer a bateria é o seguinte, tá? Assim, bem simplificado a função da bateria, né? Você sabe que quem consegue se mover são os elétrons, né? A gente sabe isso, porque elas estão na capa, né, superior dos átomos ou moléculas, né? Então elas são aquelas que podem se mover dentro de um condutor, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte, quando você conecta a uma bateria, tá? Essa parte, terminal negativo, justamente tem carga negativa, né? Nesse caso, negativa. Então, o que ele vai fazer seria atrair os prótons que estão aqui, tá certo? Atrair os prótons. Porém, não vai poder mexer os prótons, porque os prótons não se movem. O que se movem seria as cargas, os elétrons, né? Então, não vai acontecer ainda por aqui nada. O que aconteceria então nessa parte agora? Vamos analisar o terminal positivo. Então, essa parte tem carga positiva. O que vai acontecer é o seguinte: como tem carga positiva, o que vai fazer é que ele vai atrair os elétrons. Talvez ele atrai primeiro esse elétron de aqui, puxa, né? Essa carga negativa. E como aqui fica, né, com carência de elétrons, também fica então essa região carregada de próton. E vai puxar o elétron do lado dele. E assim, essa aqui também avança na direção desse terminal e deixa um buraco que justamente se indicaria que está faltando elétron. Portanto, fica essa região de carga positiva e assim.
Então, esse funciona como se fosse uma cadeia, né? No final das contas, o que vai acontecer é que essa bateria vai puxar os elétrons dessa placa, tá certo? Vai puxar os elétrons dessa placa e os elétrons, né, que podemos representar então dessa forma, irão se deslocando, tá certo? Nessa direção, tá? E o que vai acontecer com essa parte, com esse terminal, o que ele vai fazer é elevar esse elétron, expulsar esses elétrons para o outro lado da placa, do capacitor, tá? Então, o que ele vai fazer, essa bateria é justamente, né, funcionar como uma bomba, que vai fazer que vai tirar elétrons dessa parte, dessa placa superior, tá certo? E levar os elétrons para o outro lado do capacitor. Então, nessa parte, os elétrons estarão se movendo nessa direção. No final das contas, o que vai acontecer? Essa parte, como os elétrons de aqui, né, foram levados a outro lado, então nessa parte existirá uma carência de elétrons. Significa que vai ficar com carga positiva. Então já vai aparecer uma carga positiva aqui nessa placa. E no outro lado, como ele vai receber elétrons, então ela vai ficar com carga negativa, que justamente menos Q, tá? Então, quando parar, né? Quando parar todo esse processo, né, inicialmente vai circular carga aqui, tá certo? Vai circular os elétrons, mas vai chegar um momento em que vai parar tudo isso, tá certo? Então, já o capacitor aqui alcançou sua carga máxima e tá? Então, em que momento para isso? Quando justamente a diferença de potencial entre a diferença potencial entre essas placas, tá certo? Que nós representamos com B, seja igual à tensão da bateria. Em esse momento para, tá certo? Inicialmente, os capacitores, quando não estão carregados, tá certo? Quando não estão carregados, esses condutores, esse capacitor não está carregado, não tem diferença potencial entre essas placas. Tá? É zero inicialmente. Mas à medida que vai acontecendo esse fluxo de elétrons, como falei para você, elétrons, tá? O que vai acontecer é que vai começar já a aparecer uma diferença de potencial, tá certo? E essa diferença de potencial vai crescendo, até chegar a ser igual a essa diferença de potencial da bateria, ser igual à tensão da bateria, que poderia ser 12 volts ou 6 volts, tá certo? Então, vai acontecer isso, tá? Então, um capacitor se carrega até que a diferença de potencial entre suas placas seja igual à tensão da bateria, tá? Tudo certo, né? Então, e aí você pode perguntar-se, e quanto será essa carga? Essa carga vai depender de que, você lembra, né? Era a capacitância multiplicado pela diferença de potencial, que era B, mas esse B justamente seria esse valor de aqui, né? Tá? E a capacitância é uma propriedade, né, do capacitor, tá? Então, todo capacitor vai precisar ter sua capacitância, precisamos saber isso, né? E sabendo isso, a gente poderia saber quanta carga ele armazena, tá? Usando essa fórmula que a gente já conhecia, tá? Então, esse seria, então, um circuito com capacitores, né? Então, agora vamos falar sobre combinação de capacitores, tá? Em um circuito, pode aparecer mais de um capacitor, né? Pode ter 2 capacitores ou 3 capacitores, tá? E pode aparecer de duas formas, tá? Primeiro, né? A primeira combinação pode aparecer em paralelo, assim como vocês estão vendo aqui, tá certo? É dizer que os capacitores são colocados um lado do outro, assim como vocês estão vendo, em paralelo, tá? Como reconhecer que que dois capacitores estão paralelos? É fazer o seguinte, né?
andar de uma placa, de um capacitor, tá certo? E chegar a outro simplesmente passando por um condutor, né? Por um fio, tá certo? É dizer que as placas estão ligadas, tá? Dessa forma, tá? E no outro lado tá a mesma coisa. Olha, essa placa superior está ligada com essa placa superior de aqui, né? E eles estão, supostamente, né? Quando você tem um fio condutor, essa diferença potencial que já chamei, né, aqui, representei como Y, tá? Ou com a letra E, como você queira chamar, representei por esse símbolo. Então, esse potencial que existe no terminal positivo da bateria em um fio condutor vai ser transmitido a todos os pontos que estão conectados a esse terminal, tá? Sem nenhuma perda. É dizer, se nesse terminal, por exemplo, o potencial é 12 volts, então nesse terminal também estará 12 volts. E nesse terminal, ou perdão, nesse ponto também estará a 12 volts. Tá? Todos os pontos que estão, né, conectados por esse fio a esse terminal de 12 volts também estarão a 12 volts, tá? Em qualquer ponto. Aqui, por exemplo, também será 12 volts. Então, é isso que você deve considerar em qualquer lugar. Mas aqui já não, porque aqui já tem um pulo. Olha, aqui não está mais conectado, né? Aqui é um vácuo. Aqui também é um vácuo, tá? Aqui não tem nenhuma conexão. Então, se aqui, por exemplo, o potencial, que geralmente a gente faz isso, que no terminal negativo da bateria, a gente considera que o potencial é sempre zero, tá? A gente considera isso. E vocês também podem usar nos exercícios assim. Então, significa que aqui será o potencial zero. Aqui também o potencial será zero. Tá? Em todo esse fio que está de cor azul, o potencial será igual àquele que está no terminal. Tá? Então, significa que sobre todo o fio condutor, o potencial é o mesmo, né? Então, justamente nesse caso, quando estão em paralelos, tá certo? Os dois condutores, os dois capacitores, tá? As placas das suas placas estão ao mesmo potencial. A placa superior está ao mesmo potencial e a placa inferior está ao mesmo potencial, tá? Então, esse é em paralelo. Em série seria o seguinte, como você está vendo aqui, é dizer, tem um capacitor e em seguida a gente conecta outro capacitor. Nesse caso, já olha, esse aqui está a um potencial, vamos dizer o potencial A nesse terminal, podemos chamar de BA, por exemplo. Então, será aqui BA. E aqui dentro, nós sabemos que poderia ser, a gente poderia chamar de BM. Em todos esses pontos será BM, incluindo essas placas, BM. E aqui será, a gente pode considerar como zero, né? Novamente, né? Aqui zero, então aqui tudo isso será zero. Se for zero, na verdade, então em vez de ser BA, aqui seria assim, já esse valor. Tá certo? Se é 12 volts, aqui então em BA será 12 volts, aqui também será 12. E aqui a gente não sabe, né? Aqui não sabemos quanto será. Ok, então essa é a diferença entre uma combinação em paralelo e uma combinação em série, tá? Tudo bem. Então, a gente se pergunta, será que existe alguma forma de considerar esses dois capacitores como se fosse um único capacitor? Será que eles, né, têm uma capacitância equivalente? A resposta é sim, né? E como nós podemos fazer isso, né? Da seguinte forma, tá? Então, nós falamos já o seguinte, tá? Esse capacitor equivalente, né, deve ter a seguinte forma, né? Então, a gente vamos construir um circuito equivalente a esse anterior
já incluindo esse capacitor equivalente, né? Vamos supor que esse capacitor equivalente já seja um pouco maior para diferenciar. Justamente a capacitância dele já será, né? Isso aí, C equivalente. E aqui será a bateria, né? Novamente a bateria não muda, o que vai mudar simplesmente que esses dois vamos considerar como se fosse um, tá? Ok, vamos supor que a gente carregou esses dois capacitores, né? Então cada um, olha, esse aqui tem carga Q1 e de outro lado terá carga Q menos Q1. Sempre será assim, tá? Uma placa Q1 e outro menos que esse valor, tá? E aqui será, a carga será Q2 e esse outro lado será menos Q2, tá? Sempre opostos, tá? Então, aí você se pergunta, quanta carga essa bateria transferiu de uma placa para outra, né? Olha, a partir dessa placa, ele levou né? Imagina que inicialmente era zero aqui, né? Zero aqui. Então, olha, essa bateria levou uma carga menos que para o outro lado. E aí ficou aqui, né, com excesso de elétrons, e aí por isso que ficou com carga mais que. E desse lado levou, a partir desse condutor, levou uma carga menos que 2. Né? Agora ele colocou aqui, né? Em total, né? A carga que levou essa bateria, né, que deslocou dessa placa para outro, e juntando tudo como se fosse um, né? Total, seria, levou menos que 1 e menos que 2. Levou toda essa carga, tá? Justamente, menos que 1 colocou aqui e menos que 2 colocou aqui. Mas isso foi a carga total. Então significa que se a gente trabalhar como esse capacitor é como se fosse um, significa que esse capacitor, essa de baixo, deveria ter essa carga, porque foi isso que essa bateria levou de uma placa para outra. Então essa aqui teria menos que 1, menos que 2. E esse de cima, claro, teria que ter o oposto, né? Teria que ter Q1 mais Q2, tá? Então seria isso. Tudo bem. Então, e a gente usa, né, nossas propriedades, né? Que dizemos, olha, que a capacitância equivalente deveria ser o seguinte, né? Deveria ser a carga do capacitor, né? Que seria nesse caso Q1. A gente sempre considera a carga da placa positiva, né? De carga positiva, que seria essa, dividido pela diferença de potencial. Tá certo? Essa diferença de potencial. Se o capacitor está carregado já, essa diferença de potencial, né? Entre essas placas, na verdade seria entre essa placa e essa diferença de potencial será a mesma da bateria. Nós falamos isso anteriormente, tá? Se o capacitor já for carregado, a diferença potencial das placas tem que ser igual da bateria, da tensão da bateria, tá? Então aqui seria Y, né? Tá certo? Então seria esse valor. Então nós temos esse C equivalente. Pronto, paramos aí por enquanto, né? E damos uma olhada agora aqui. Imaginamos aqui também que esses capacitores já estão carregados. Então significa que a diferença potencial entre essas placas também será o mesmo que está aqui, Y. E aqui é a mesma história, tá certo? Então também será Y. Então a partir daqui a gente encontra as seguintes relações, né? Quanto será Q1? Quanto será Q1? Q1 será a capacitância desse capacitor, que é C1, multiplicado pela diferença potencial, que é Y. Quanto será Q2? Tá certo? Mesma história, né? C2, capacitância do capacitor 2, multiplicado pela diferença potencial Y. Tá? Ok, já tenho as fórmulas das cargas que eu precisaria aqui para poder encontrar a capacitância equivalente, tá? Então, vou substituir. Então, eu vou ter capacitância do capacitor 1 vezes, né, a tensão na bateria. Do outro lado, a mesma coisa.
capacitância 2, atenção, dividido pela tensão da bateria. Aqui você vê que aparece aqui, né, a tensão, aqui também. A gente coloca em evidência e simplifica com isso. E você vai encontrar que a capacitância do capacitor equivalente seria simplesmente a soma desses capacitores. Ok? Então, isso seria se estão em paralelo. E se estão em série, o que acontece? Né? Vocês podem demonstrar usando a mesma estratégia, parecido, né, o que eu fiz aqui. Pode demonstrar que também podemos juntar esses capacitores, podemos tratar como se fosse um único capacitor, tá certo? Igual, né, a um C equivalente, que teria a seguinte forma, né? Seria assim, o circuito equivalente, nesse caso, seria assim. Então, já apareceria somente um capacitor, tá? Então, esse capacitor estaria substituindo a esses dois, tá certo? Então, ele teria justamente uma capacitância que a gente vai chamar de C equivalente também, ok? Pronto, e a gente diz, nesse caso, essa bateria, que carga leva ao outro lado? Então, a gente pode analisar da seguinte forma, olha, a função da bateria é o seguinte, né? Levar os elétrons desse ponto e deixar no outro lado. Então, vamos imaginar que levou menos Q para aqui, né? Menos Q. E colocou, né? Menos Q. Levou desse ponto menos Q e deixou aqui. Então, com que carga fica aqui? Com Q. E aí a pergunta é, o que acontece com essas placas interiores, né? Que estão entre na parte interior, né, dos dois capacitores. O que acontece, né? Se aqui aparece uma carga Q, que é positiva, o que vai acontecer? Está positivo. O que vai acontecer é que esse capacitor vai atrair elétrons dessa placa, ou de todo esse sistema que está ligado, né? Olha, essa placa e essa placa estão ligados, né, por esse condutor. Então, esse sistema que está aqui, tá certo? Tem carga também, né? Tem elétrons, tá? Porque tudo isso são condutores. Então, se aqui aparece uma carga positiva, o que vai acontecer é que esses elétrons que estavam em toda essa parte vão se sentir atraídos por esses prótons que estão aqui e vão tentar se aproximar. O que vai acontecer é que essa parte vai ficar lotada de elétrons. Então, vai ficar até o ponto de chegar a ser justamente o oposto dele, menos que. Então, significa que esse elétron que está aqui estavam em todos os lugares do condutor, né? E o que vai acontecer é que, como foram parar aqui esses elétrons, essa parte fica com carência de elétrons. Então, fica com uma carga positiva aqui nessa parte. Essa placa fica com mais que. E, justamente, nessa situação, a gente acaba tendo o que a gente também tinha aqui. Se aqui era Q, do outro lado da placa, ou do outro lado do condensador, era do condensador não, do capacitor, tem menos Q. Mesma coisa, aqui temos Q, do outro lado temos menos Q, né? Ok. Então a gente diz, e quanta carga se deslocou aqui? A bateria levou de uma placa para outra. A quantidade de carga que ele levou foi, nesse caso, simplesmente Q. Esse aqui. Tá certo? E como apareceram essas cargas, isso já seria devido à presença dessa carga positiva aqui e devido à carga negativa aqui também. Olha, aqui tem carga negativa, o que vai fazer é repelir os elétrons que estão aqui, justamente vai empurrar aqui, onde os elétrons gostariam de estar, na verdade, né? Devido à presença disso. Então, a carga que essa bateria, né, desloca seria simplesmente Q. Então, se eu tenho um C equivalente, a carga que vai ter um C equivalente aqui seria, né, Q também.
né? Perdão, né? A carga que leva seria menos Q aqui, né? Que é negativo, né? Leva daqui menos Q para o outro lado. Então aqui seria menos Q e aqui seria Q. Tudo bem? Então pronto, né? Então nesse caso o C equivalente seria igual, né? Novamente aqui, se a bateria já se o capacitor se carregou, a diferença potencial será também esse mesmo valor. Então seria a carga do capacitor dividido por isso, né? Ok, então você tem esse resultado por enquanto, mas precisamos trabalhar aqui, porque nós precisamos encontrar a carga, essas Qs que estão aqui, em função essa tensão aqui. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos supor aqui, como eu já falei aqui, imaginamos que o potencial aqui seja Y. Então o potencial aqui também será Y, né? Ou E. E aqui vamos dizer que o potencial é zero. O V é zero aqui. Tá? E aqui o V era Y. Y. E aqui zero, aqui também o potencial será zero, né? Tá certo? Estaria faltando aqui só saber quanto é o potencial aqui dentro. E esse potencial será como isso aqui é um condutor em equilíbrio, não tem mais movimento de carga, todo é condutor, então significa que aqui o potencial será o mesmo. Então vamos chamar esse potencial de Bm. Ok. Agora sim, nós podemos determinar a diferença de potencial entre esses dois, entre duas placas, tá? Como seria essa diferença de potencial aqui? Esse seria, né, o Y, que seria na placa positiva, Y menos Bm. E menos Bm seria a diferença de potencial aqui. Então significa, tá certo? Vamos separar isso aqui. Significa que nessa parte a relação seria o seguinte, que Q seria igual perdão, né? Isso, né? A carga seria a capacitância, que é C1, multiplicado pela diferença potencial, que é Y menos Bm. Ok? Nós temos essa relação. Agora, nessa segunda parte aqui, a gente também pode determinar a diferença de potencial aqui, né? Seria, né? O potencial aqui é Bm. E a potencial aqui embaixo é zero. O menos zero acaba sendo Bm simplesmente. Ok. Então, usando essa informação, eu posso determinar a carga aí, né? A carga, então, será C1, perdão, já seria C2, né? C2 multiplicado pela diferença potencial, que é Bm. Tudo bem? Pronto. Então, eu tenho duas relações para encontrar Q. Tá? Então, o que eu vou fazer? Mas a incógnita está aqui. Bm aqui e Bm aqui. Existe alguma coisa ainda desconhecida, que seria o potencial nessa parte aqui. Para determinar isso, o que eu vou fazer? Isolar a partir daqui o Bm. Então seria Q sobre C2. E esse resultado eu vou substituir justamente nessa parte aqui dentro. Tá? Então, eu substituindo, esse aqui vai passar dividindo, né? Do outro lado já, que C1 igual a o EY menos quem? Bm, que justamente seria a carga dividido por C2. Ok? Dividido por C2. E esse daqui poderia passar ao outro lado. Então vai ficar como mais. Vocês podem mostrar isso com mais calma. E que vai passar agora? E vai ficar a Y. Você poderia fazer isso. O que você vai fazer finalmente é substituir isso daqui.
esse resultado que nós achamos aqui vai substituir aqui. Ao substituir, justamente você vai encontrar o C equivalente nesse caso. Então você termina, tá? Vocês podem refazer isso, tá? E terminar. E seria isso, né? Por enquanto, né? Então, para finalizar a aula, nós temos esse conjunto de exercícios. O exercício 1 e 2, né? Em 1 nós temos os capacitores C1 e C2 em paralelo, né? Em 2 nós temos em série, tá? Então, para esses dois casos, nós usamos esses valores, tá? Para a bateria, né? A tensão na bateria é 12 volts e o valor das capacitâncias seriam esse daqui, para os dois, né? Para esses dois casos. Ok, justamente, em cada caso, né? Determine qual é a carga em cada placa do capacitor, tá certo? Tanto em esse caso e tanto nesse caso, né? Tá? Mas resolvam por separado, né? Primeiro resolve isso aqui, usando esses parâmetros, né? Determina isso. E também determine qual o valor da carga total que passa através da bateria, né? Você lembra, né? Que quando a gente, né, conecta os capacitores a uma bateria, a bateria tem a função de fazer de bomba, né? De bombear as cargas, né? De uma placa para outra, né? Nesse caso, né? Vai tirar os elétrons dessa placa, né? Que está de cima, dessas duas, dessa aqui e dessa aqui, e vai levar para outro lado. Então, quanta carga vai levar, né? Tá certo? Essa seria a carga que passa através da bateria, né? Então, tanto A e tanto B, você resolve para esses dois casos, tá? Então, mesma história aqui, né? Quanta carga passa por aqui, né? Ok, e o terceiro, né? Se você tem um conjunto de capacitores colocados dessa forma, né? Em que você vê, olha, nessa parte, né? Você vê como está combinada e aqui também como está combinado os capacitores. Então determine a capacitância equivalente de todos os três, né? Agora, vê, né? Se conectado a uma bateria de 6 volts, esse aqui, se você conecta, né, esse ponto ao terminal positivo da bateria e esse aqui é o terminal negativo, né? E a bateria tem essa tensão. Determina a diferença de potencial e a carga em cada capacitor, né? Diferença de potencial, né, entre esse ponto e esse ponto, né? Na verdade, né, seria assim, né? Entre esse diferença de potencial entre essa placa e essa placa, entre essa placa e essa placa, e assim, né? Essa placa e com essa placa. Tá certo? Então, em cada capacitor, precisamos determinar a diferença de potencial e as cargas que armazenam cada capacitor. Tá? Então, de isso se trata esse terceiro exercício, né? E com isso já finalizamos a nossa aula.